adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar... Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. Nós cremos que hoje o Senhor marcou essa data na agenda dele, para que nós pudéssemos estar aqui, para receber de uma palavra vinda do trono dele, sobre as nossas vidas, que vai nos direcionar para esta nova semana que se inicia. Você crê assim? Será que em nome de Jesus você pode levantar as suas mãos e dizer: obrigado, Senhor, porque a tua palavra será liberada sobre a minha vida. Eu abro a minha mente, eu abro meu coração, eu preparo esse ambiente para que o Senhor se manifeste e fale comigo. Amém? Eu creio que o Espírito Santo já paira sobre nós nessa noite. Será que você pode fechar os teus olhos e começar a pedir: vem Espírito Santo, nós queremos sentir a tua doce presença neste lugar. Venha mudar esse ambiente, venha mudar, Senhor, venha mudar a unção deste lugar. Nós queremos sentir o teu poder, nós queremos sentir o teu toque, nos curando, nos libertando, nos sarando, nos trazendo vida, ressurreição, em nome de Jesus. Pai, estamos aqui diante da tua presença, crendo que o Senhor já se faz presente. A partir do momento que colocamos a planta dos nossos pés, a tua presença já é manifesta em nosso meio. E nós cremos que hoje o Senhor tem algo novo a nos dar. O Senhor tem algo novo, tem palavras de vida sobre nós. E por isso nós queremos abrir os nossos corações e preparar esse ambiente para aquilo que o Senhor vai fazer profeticamente, através de toda a palavra que vai fluir do trono de Deus, que vai fluir e vir sobre nós. Em nome de Jesus, queremos rejeitar todo espírito maligno que quer interferir no mover do Espírito. Em nome de Jesus, nós declaramos céus abertos nessa noite, aonde a unção e onde o Espírito tem liberdade de agir em nossas vidas. Em nome de Jesus, aí do seu lugar começa a declarar: vem Espírito Santo de Deus, venha sobre a minha vida, venha Senhor, venha sobre a minha vida, sobre o meu coração. Eu quero sair daqui totalmente revestido pelo poder do alto, para vencer mais uma semana que vai ser tremenda na sua presença. Prepara, Senhor, prepara esse ambiente, prepara as nossas vidas, porque sabemos que o Senhor tem algo novo a reservar para cada um de nós. Agora, profeticamente, levante as suas mãos e diga assim: obrigado, Senhor, porque sabemos que a tua palavra, ela não volta vazia. Algo vai acontecer. Diga mais forte: algo vai acontecer. Crie uma expectativa, porque algo vai acontecer. Aplauda ao Senhor e receba essa palavra de Deus no seu coração, porque onde o Espírito de Deus está, algo acontece. Receba em nome de Jesus. Aleluia. Vamos iniciar esse momento agradecendo ao Senhor e declarando sobre a bondade de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. Suas portas com ações de graças, e nos seus atos com hinos de louvor, render-lhe graças, em dizer-lhe o nome, pois o Senhor é bom, Ele é bom, o Senhor é bom. Entra
entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Render-lhe graças, bendizer-lhe o nome, pois o Senhor, Ele é bom, Ele é bom. O Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Render-lhe graças, bendizer-lhe o nome, pois o Senhor, Ele é bom. Declare nesta noite: o Senhor é bom. O Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. Nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque estamos aqui nessa noite e temos o privilégio de cantar e louvar a Ti e declarar: mais uma vez vocês. O Senhor. Declare com todo o seu coração, porque a bondade do Senhor se estende sobre a sua vida. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. Aleluia! Tu és bom, Senhor. Tu és muito bom, Pai. Obrigada, Senhor, porque nós escolhemos o melhor lugar de se estar. Nós escolhemos estar na Tua presença. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem muito mais a fazer. O Senhor tem muito mais a nos revelar. Obrigada porque o Senhor é infinito. E sabemos que o Senhor tem mais. Tem mais. E nós queremos mais. Muito mais. Aleluia. Poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu.
glória do Senhor te atraiu. Tua presença me atraiu. É que essa pegou fogo e não se consumiu. Minha voz saiu um dia me atraiu. E o meu coração descobriu Que hoje é com tua glória vale mais de mil. é que a salsa pegou fogo e não se consumiu. Minha voz sabe dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu Que um dia com tua glória, um dia com tua glória valem mais de mil. Vale muito mais, Senhor, estar aqui diante de Ti. Esse é o melhor lugar. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Minha voz saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração ficou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Minha voz saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração ficou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Atraídos? Diga mais alto, diga! Diga pra ele! Atraído pela tua presença, não me vejo cheia, eu não me vejo. Atraído pela tua presença, não me vejo. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Minha voz saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração ficou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais. Aleluia, aleluia. Aí do seu lugar, levante as suas mãos, feche os teus olhos e comece a dizer ao Senhor: eu quero estar neste lugar. Este é o melhor lugar, Senhor, porque eu fui atraído a estar neste lugar. Oh, venha acender a chama do primeiro amor, do amor que arde por ti. Oh, do prazer de estar na tua presença, Senhor. Nós queremos ser o sacrifício vivo nessa noite e declarar que precisamos de ti. Precisamos de ti, Senhor. Precisamos de ti. Eu trouxe a lenha. Aleluia. Eu sou o sacrifício. Tu tens o fogo que queima tudo em mim. Não deixe nada aqui que não pertença a ti. Eu trouxe a lenha. Eu sou o sacrifício.
sacrifício. Tu tens o fogo que queima tudo em mim. Não deixe nada aqui que não pertença a ti. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os amores eu escolho aqui. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os lugares eu escolho aqui, onde o fogo não apagar e o amor não falhar, onde a paz reina. Ele te dá paz verdadeira. É o melhor lugar, onde o fogo não apagar e o amor não falhar, onde a paz reina. É o melhor lugar, onde eu possa encontrar lugar. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira, não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os amores eu escolho a ti. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os lugares eu escolho aqui, onde o fogo não apagar e o amor não falha. Ele não falha. Onde a paz reina. Se você precisa de paz, Ele tem pra você melhor hoje. lugar, onde o fogo não apagar, Ele não e o apaga. amor Ele não falha. onde a paz reina. É o melhor lugar. É o melhor lugar. Eu quero estar. Eu quero estar. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os amores eu escolho a ti. Acenda o fogo em mim, mora em mim. Mora. De todos os lugares eu escolho aqui. Nós escolhemos a Ti, Senhor. Nós escolhemos a Ti, Senhor. Vem como fogo sobre nós. Vem como fogo sobre nós, nos consumindo, nos trazendo a essa dimensão de prazer e paixão da Tua presença. Oh, Senhor, esse é o lugar que eu quero estar. Esse é o lugar que eu quero estar, Senhor. Ai do seu lugar em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e peça, Espírito Santo de Deus, me mova para este lugar, Espírito Santo. Me mova para este lugar, Espírito Santo. Acenda a chama que arde
arde dentro de mim, que me consome, o que me faz encontrar prazer na tua presença, prazer em te servir, prazer em te louvar, prazer em te adorar. Vem sobre nós, Espírito Santo. O Senhor é aquele que convence. Não sou eu, não são as pessoas, é o Senhor. Oh, oh. Nós queremos estar neste lugar, Senhor. Se você quer estar neste lugar, declare. Onde o fogo não apaga, não vai apagar mais. Você vai receber do amor verdadeiro. Onde havia guerra, vai haver paz, porque você vai estar no lugar certo. Ele não apaga. Onde a paz é o melhor, onde eu possa estar. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Teu amor satisfaz. Aleluia! Glória a Deus! Nós não precisamos de mais nada, Senhor. Somente da tua presença. Tu és o início e o fim. Tu és tudo para nós, Senhor. Não há outro Deus como o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Não há. Quem Ele é? O reino espiritual está te ouvindo. Tu és o Alfa. És Aleluia, aleluia, Ele está aqui. A Ti, Senhor, todo louvor, toda honra e glória. Tu és santo, Tu és bendito eternamente, Tu és poderoso. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Amém. Olha para quem está do seu lado e diz boa noite. A graça e a paz. Deus abençoe. Pode sentar, abençoado e abençoada, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que bom ter você aqui nesta noite. Tenta achar a minha cena aí. Tá quase isso. O som tá legal, mas eu acho que
quase isso. Boa noite. É quase isso. Muito boa noite também a todos aqueles que estão em casa, graça e a paz, que a unção de Deus seja sobre a vida de cada um de vocês. Eu gostaria de cumprimentar a todos aqueles que estão neste momento cultuando conosco, você que está em casa, você que está no trabalho, você que está em trânsito, você que está viajando, enfim, esteja você aonde quer que você esteja, que o Senhor possa te abençoar. Quero deixar o nosso carinho ao Marcão. Ele passou por uma cirurgia, já está bem, né, Simone? Graças a Deus, aleluia. Por outro lado, eu quero cumprimentar os aniversariantes da semana. O Marcos faz aniversário hoje, parabéns, olha aí, levanta a mão aí, Marcos. É o Marcos da Débora, depois dá um abraço e um presente. Que Deus abençoe muito, tá? E também o Tiago fez aniversário. Cadê o Tiago? Tiago, da Sabrina? Tá ali. Glória a Deus, viu? Pela sua vida também. Mais alguém fez aniversário essa semana? O Liedson. Glória a Deus. Parabéns ao Liedson. Amém. Mais alguém? Deus abençoe, viu? Que Deus possa derramar sobre vocês muitas bênçãos em nome de Jesus. Estou dando uma olhadinha geral aqui, panorâmica, para ver vocês. Olha o João Graúdo aí, meu querido amigo. Deus abençoe, viu? Está ali o Douglas, sua filha, a princesa, e o príncipezinho, cada dia mais bonito, né? Os dois, né? E a rainha também, não é? Que é a Karina. Hoje a esposa não veio. Manda um abraço e um beijo para ela, tá bom? Diz que a gente está com saudade, que é um outro irmão lá. Muito bem, deixa eu falar do teatro para vocês. Dia 16 nós teremos o nosso teatro. E eu já falo do teatro, vou falar do Emílio, que está todo bonito, colorido aí, Emílio. A Neia, tudo bem? Deus abençoe. O teatro vai acontecer no dia 16 de dezembro. Por que a gente colocou nessa data? Por conta dos festejos natalinos, para não ficar muito em cima da data, porque tem gente que trabalha, tem gente que não tem condições de estar aqui por uma série de razões. Então a gente está fazendo no dia 16, é uma data estratégica. Eu gostaria que vocês pudessem estar aqui e que você pudesse evangelizar, que você pudesse dar de presente um ingresso para alguém que você gosta, quer bem, ama. Tem gente que não vem na igreja, mas para assistir uma peça de teatro, ela vem. Isso toca profundamente o coração de uma pessoa, não é? Eu me lembro, já contei para vocês, do meu professor de inglês, ele um holandês, eu trouxe ele para assistir, inclusive foi esta peça. Ele ficou muito emocionado contando a história da vida dele, chegou até a chorar no meio da peça. Então eu creio que Deus pode tocar profundamente o teu coração, o nosso coração, e a gente pode ver assim a graça de Deus se manifestando de uma forma muito linda, tá bom? Vamos colocar o vídeo do teatro, para o pessoal ter uma noção do nosso trabalho. Deus, nós e cadê Leisiana? Tá, deixa eu falar aqui a respeito, estamos no primeiro lote, ele vai até o dia 30 de novembro, aí depois
vira, aí vai para 25, tá bom? Então você consegue economizar R$5 se você comprar o primeiro lote, tá bem? Se você adquirir o primeiro lote, tá certo? Uma outra coisa, tivemos 2 eventos este final de semana. Nós tivemos a confraternização do coral. Enquanto eu falo, eu gostaria que vocês pudessem colocar as fotos e vão passando enquanto eu vou falando, tá bem? Por favor. Tivemos aí um ano muito abençoado. Eu quero reconhecer o trabalho da Leise frente ao nosso coral. E tivemos um trabalho muito lindo. Eu falei a respeito dos desafios e também das muitas conquistas que tivemos neste ano de 2023. Então, eu gostaria de dar os parabéns a todos aqueles que fazem parte do coral, aqueles que colocaram o seu coração neste ministério, e que Deus possa abençoá-los de uma forma muito linda. Nós ouvimos assim muitos testemunhos até de pessoas que não são da nossa cidade, que são tocadas aonde estão por conta do coral. Então eu gostaria aqui de deixar o meu agradecimento a todos e o meu reconhecimento também. Amém? Eu acredito que nós não temos foto aí da confraternização do nosso louvor. A gente coloca na semana que vem. E foi também uma grande bênção. Amém? Ok? Obrigado. Ok, eu acho que os avisos encerraram, né? Beleza. Oi? A célula, vamos falar da célula? Essa semana nós temos a nossa última célula. Para vocês terem uma ideia, a célula que eu cuido, que eu sou líder, fica aqui na igreja, não aqui no prédio, em outro lugar. E nós vamos ter a nossa última célula agora na quarta-feira, às 8 horas da noite. Nós vamos fazer uma confraternização também e vai ser uma grande bênção. Você que não tem célula e quiser participar, você é bem-vindo, tá bom? Olha só as nossas células. Essa célula é a célula Manaim. Legal. Põe outra para eu ver. Essa daí é a Peniel, do Everaldo e da Dirce. Essa daí é a Restaurados, do Fabrício e da Gabi. Essa daí é da Lu, os Improváveis, não é? Estamos começando aí e logo vai ter bastante gente. Essa daí é o Redimidos, da Michele e do Daniel. Amém? Glória a Deus, trabalho lindo, né? Deus abençoe, queridos, obrigado por ter lembrado. Oi? Não está aí? Cadê a da... Está faltando uma, né? Hã? Cadê a sua? Não está lá? Cadê? Manda uma foto lá. Vamos botar lá uma foto. Cadê foto? Vamos ver aqui. Pega uma foto aí. Vamos lá rapidinho. Pega uma foto aí e já manda para lá. Tem na central de células. É só colocar aí. Pega aí a foto. A célula também está muito bonita. A célula que a Janaína está cuidando. Deixa eu ver se está mais fácil para mim aqui. Já foi? Muito bem. Aleluia. Quem está aqui pela primeira vez para eu saber, para eu dar um abraço? Segunda vez, ali atrás, como é o nome de vocês? Gabriel e Milena, tudo bem? Deus abençoe. Primeira, segunda, terceira? Deus abençoe. Aê! Glória a Deus. Olha aí que bonito, né? Ó, Adiel, essa semana ele ministrou lá sobre finanças. Eu acho que é por isso que ele está com essa cara de assustado aí. Olha que bonito, né? Glória, tem um São Paulino ali, né? Eu acho que atrapalhou a foto, acho. Né? São Paulino ali. Mas tudo bem, né? Glória a Deus. Tem algum São Paulino aqui nesta noite? Ficam calados, só levanta a mão assim, né? Algum santista? Everaldo faltou. É santista? É. Algum flamenguista?
Algum corintiano? Vocês serão libertos um dia. Palmeirense, tem alguém aí? Tá certo, né? O bom é ser do time de Jesus, que não perde, não empata, só ganha. Aleluia, glória a Deus. Né? O João Graúdo está com a camiseta verde, mas nada a ver, né? Você é santista. Oi? Muito bem. Oi, diga aí. Mais alguma coisa? Não? Ah, tá, esse é do louvor hoje. Ó, agilidade aí, parabéns. Parabéns mesmo. Ó, só lá hoje, ó, na mídia nós estamos com o Gabriel, com o Mateus, com o som, com a Adriele e com o Breno. Aleluia. Glória a Deus. Olha lá que bonito, né, gente? Isso antes do pessoal entrar na piscina. Entraram hoje com o frio que estava? Abriu o céu e vocês aproveitaram, né? Mesmo que estivesse nevando, esse povo ia entrar na piscina, né? Eles gostam muito de água. Muito bem. Cada vez que tem batismo, eles dizem: pastor, posso batizar de novo? Né? Tanto que gosta de água. Tem uns que dão até desculpa para mim. Falam: pastor, eu tomei banho de piscina lá atrás, eu não sabia direito o que era o batismo. Batiza eu de novo. Muito bem. Deixa eu controlar meu horário aqui. Eu tenho 15 minutos para dar uma palavra para vocês, antes do pastor Neymar Douglas assumir. Ele vai pregar a palavra para vocês daqui a instantes. Oséias capítulo 4, versículo 6. Diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Obrigado, até aí. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Nós sabemos que a Bíblia, ela está fazendo referência a algo espiritual, mas nós também podemos entender que todo e qualquer conhecimento, quando construído de uma forma benéfica, sadia, boa, ela pode mudar uma realidade. Quando Deus, Ele libera a sua bênção sobre as nossas vidas, Ele libera primeiro a sua palavra. E quando Ele libera a sua palavra, e nós recebemos, não com a mente, mas com o coração, nós recebemos entendimento. A palavra, ela acende dentro de nós. É por isso que a Bíblia diz que a palavra é luz. Quando nós recebemos a palavra no nosso coração, esta palavra, ela se torna rema, poder de Deus para mudar a nossa realidade. Então nós precisamos compreender um princípio importante. O conhecimento constrói e a falta do conhecimento destrói. O meu povo foi destruído, o meu povo pereceu, o meu povo sofreu porque faltou conhecimento. Isso nos leva a pensar no quanto é importante nós exercitarmos a nossa mente e o nosso coração. Se você quer mudança, você precisa aplicar a palavra na tua vida. Se você quer mudança, você precisa mudar os seus hábitos. Quando você muda os seus hábitos, você vai passar a viver aquilo que você até hoje não viveu. Talvez aquilo que você queira viver. Deus, Ele quer te abençoar, mas depende muito de como você anda. Por exemplo, nós ouvimos muitas vezes conselhos de Deus para termos uma vida abençoada e próspera. Só que mesmo assim,
não andamos no conhecimento, nós andamos só na informação. Tem muita gente que sabe o que precisa fazer e não faz. Então ele não tem conhecimento adquirido, ele não tem exercício da prática, ele não experiencia aquilo que Deus entrega para que você possa viver uma outra realidade. Quer ver? É final de ano. E geralmente no final de ano a coisa parece que aperta. Mesmo alguns recebendo um salário a mais, uma bonificação natalina, o 13º. Parece que tudo aquilo que a pessoa ganha vai com muita facilidade. Sabe por que isso acontece? É porque nós não somos diligentes, como a palavra nos ensina no livro de Lucas, onde o próprio Senhor Jesus nos instruiu a sentar, a fazer contas. Por exemplo, se você é uma pessoa que não tem controle do teu orçamento, se você não tem um planejamento financeiro, sinto muito, você não vai ser bem-sucedido na tua vida financeira. Se eu te perguntar para onde vai o teu dinheiro, você diz assim: pastor, eu não sei, eu ganho pouco. A maior parte das pessoas dão esta desculpa: eu ganho pouco. E por conta de ganhar pouco, a pessoa, ela atribui a esta condição as dificuldades que ela vive. A bem da verdade é que nós precisamos da sabedoria de Deus para poder fazer conta, para poder colocar num papel o que entra e o que sai. Porque você ganha o seu dinheiro, suado dinheiro, apenas para pagar conta, pagar dívida. Mas você precisa colocar também nesse seu orçamento e planejamento financeiro investimento, um fundo de reserva. Mas pastor, não sobra. Sabe quando vai sobrar? Quando você começar a administrar. A Bíblia nos exorta a buscar um dom chamado dom de governo. O que acontece, por exemplo, com uma pessoa que não é amiga do papel e da caneta? Ela não vai conseguir fazer mais dinheiro. Porque quando você senta com o papel e com a caneta, você vai exercitar a sua mente para pensar. Por exemplo, quantos aqui estão endividados por conta do cartão de crédito? Agora não estão usando cartão de crédito, porque não tem limite. Isso é uma grande bênção. Sabe por quê? Porque quando você não tem cartão de crédito, você tem que viver sem o cartão de crédito. O cartão não é que você dispõe de um crédito, porque aquele dinheiro não é teu, é como se fosse um empréstimo. E os juros são abusivos, é uma agiotagem legalizada. Aquilo quebra as famílias brasileiras. Então, cartão de crédito deve ser usado com muito discernimento, com muito cuidado, com muita sabedoria. Por quê? Tem pessoas aqui pagando muito alto parcelas de acordo para sair da dívida. E se você consegue viver sem o cartão de crédito, você não podia lá atrás não ter entrado nessa dívida. É como aquele camarada que compra lá no armazém, na esquina da sua casa. Chega uma hora que o dono diz: olha, você precisa pagar. E ele não tem como pagar. Aí ele muda o trajeto, agora ele dá a volta na esquina para não passar lá. Ele consegue viver sem comprar naquele armazém. Ele passa sem o produto, sem a mercadoria. Mas por que ele foi se endividar? Por que ele foi comprar? E se você parar para analisar, isso é uma questão de inteligência emocional. Porque dinheiro é algo espiritual e é algo emocional também. Então, nós precisamos aprender a cuidar daquilo que Deus coloca na nossa mão, como diz lá na parábola dos talentos. Cada um recebe de acordo com a sua capacidade. Olha só,
Um recebeu 5, outro recebeu 2 e outro recebeu 1, de acordo com a sua capacidade. Quando você aumenta a tua capacidade, você vai receber mais para poder investir. O que recebeu 5, dobrou, fez 10. O que recebeu 2, fez 4. E o que recebeu 1, ele ficou com medo. Aí enterrou. Aí o Senhor diz: por que você não pegou esse dinheiro e não deu para o banqueiro? Por quê? Para render o juro. É o que diz lá em Lucas capítulo 19, na parábola dos talentos. Então o que é que nós fazemos muitas vezes? Nós perdemos de ganhar porque não sabemos aproveitar a oportunidade. Os americanos, quando eles fazem conta, eles não fazem contas do mês. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente calcula só o mês. Aí você diz assim: é pouco, dá para eu pagar, está dentro do orçamento. Mas você não faz uma conta, você não faz só um carnê, você não passa só uma coisa no cartão. Daqui a pouco você acabou ultrapassando os 30% do limite que você podia usar do que você recebe. E perde muito dinheiro. Então tem gente que está devendo para banco, é financiamento, é dinheiro emprestado. Então Deus, Ele quer que você mude essa situação. Sabe por quê? Porque isso traz opressão para você. E é um dinheiro que você entrega, coloca na canequinha do diabo. É um dinheiro que vai e não volta mais. Então você precisa fazer isso a partir de hoje. Vai chegar em casa, se não neste domingo, durante a semana, e vai colocar no papel: o que é que eu estou devendo? Quanto que eu vou pagar no ano? Quanto que eu vou pagar de juro? Qual era o principal? Quanto que eu perdi de dinheiro? Quanto que eu deixei de ganhar? Então, Deus, Ele quer que a gente tenha esse discernimento. Porque o diabo, ele rouba muitos filhos de Deus. Por quê? Porque nós somos consumistas. Black Friday! Aí você se afunda ainda mais. Olha só, amados, os irmãos da igreja me conhecem, sabem que eu sou generoso, graças a Deus. Eu tenho um coração grande. Mas, quando eu tenho que pisar no freio, eu piso. Não é? Teve aí uma época que os irmãos fizeram aniversário e eu abençoei com muitas camisas do Dalina, lá atrás. Hoje eu dou um abraço e um beijo. Gostaria de dar um presente. Mas você não pode fazer o que você não pode. Você não pode gastar o que não tem, fazer o que não pode, para mostrar para quem você não gosta. Tem muita gente que quer ostentar. Então não adianta estar morando num casarão, ter um carrão, mas de repente está endividado, está quebrado, está com a geladeira vazia. É ou não é? A geladeira só gela água e cebola. A cebola está até brotando. Então o que a gente precisa fazer? O meu povo é destruído, o meu povo perece, o meu povo sofre pela falta de conhecimento. Então o que acontece? Final de ano, o que eu vou fazer? De repente, se puder dar presente para as pessoas, dê presente. Mas se você não puder dar presente, dá um abraço, dá um beijo. Feliz Natal, Feliz Ano Novo, ho, 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 ho. Mas não se endivida mais. Porque eu tenho sentado com os irmãos, e o irmão está lá com um problema financeiro. Falei: irmão, vamos entender a tua realidade aqui. Vamos ver quanto tempo vai levar para você sair das contas. Aí quando a gente senta para fazer as contas, a mulher tem 100 pares de sapato. 100, parece uma centopeia. 100 pares de sapato. Amados, homem é assim, tem um tênis, um sapato, um chinelo.
Uma mulher tem 100 pares de sapato. Não é? A mulher abre o guarda-roupa, todas elas dizem assim: eu não tenho roupa para ir na igreja hoje. Todas falam. Mas não é que não tem, é que ela gostaria de uma roupa diferente para poder vir no culto. E olha que a mulher geralmente ela faz aquela composição, né? A mulher é muito criativa, né? O que a gente tem que fazer? Sair das contas, amados. Sabe quando o diabo freia a obra de Deus? É quando indivíduos irmãos. Eu tenho um amigo que é gerente de um banco, um grande banco. Sabe o que ele fala? A minha alegria é quando um pobre vem pedir cartão. Eu dou para ele, eu sei que daqui 6 meses ele está endividado, vou estar negociando a dívida dele. E ele fica 1 ano pagando, 1 ano e meio pagando, 2 anos pagando, 3 anos pagando. Amados, existe uma crise no mercado, mas nós precisamos fugir dessa crise. Princípio número 1, de acordo com a Bíblia Sagrada, para a gente ser abençoado, é honrar a Deus. Olha o que diz em Provérbios 3, 9, que eu devo honrar a Deus com os meus bens e com as primícias de toda a minha renda. Então aqui fala que quando eu entrego algo para Deus, eu não estou dando alguma coisa financeira, material, econômica, eu estou honrando. Quando a gente aprende a honrar a Deus, nós somos honrados. Então, se existe alguma maldição na tua vida que impede de você de prosperar, de ganhar dinheiro, de mudar a tua realidade, de ser promovido, de conquistar, de mudar a tua história, não tem outro jeito a não ser você estabelecer o princípio do plantar para colher depois. Porque quando você honra Deus, Deus vai honrar você. Quando você abençoa Deus, Deus vai te abençoar. E a palavra diz que, querendo Deus operar, nada e ninguém impedirá. Se tem algum impedimento, amados, seja qual for, vai cair por terra. Então Deus cura as nossas finanças quando nós somos dizimistas e ofertantes. Deus, Ele muda a nossa realidade quando nós somos dizimistas e ofertantes. Eu gostaria que você entendesse isso e começasse a estudar a tua situação financeira. E se você precisar, nós estamos à disposição para te ajudar. Eu pessoalmente, a minha área de atuação é de consultoria, eu posso também te ajudar. Nós temos outros irmãos que atuam também na área, que são empresários, que são irmãos bem-sucedidos. Eles vão poder te ajudar, te dando um norte, para você sair das contas, para você chegar no ano novo, sabe, consciente de que essa maldição está quebrada na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus quer que você prospere, Deus quer que você cresça, Deus quer que você possa viver uma vida desafogada, Deus quer que você tenha uma outra realidade, e eu creio nesse milagre em nome de Jesus. O Pix da nossa igreja já está em tela. Eu gostaria que você fizesse o teu Pix nesta noite. Gostaria que você também pudesse fazer a sua oferta. Pega um envelope. Eu gostaria que você colocasse o seu nome, que você pudesse preencher o envelope, porque nós oramos por você. Este envelope é a ligação que nós temos com a igreja, onde nós oramos e abençoamos sua vida financeira. Aí tem gente que diz assim: pastor, Deus sabe de tudo. Tem até alguns irmãos que falam assim: pastor, eu não preencho o envelope porque eu não acho legal. Você tem liberdade de não preencher, mas deixa eu te falar como é importante você colocar o teu nome. Um dia, quando você chegar no céu, se o teu nome não estiver no livro da vida, você não entra. Teu nome tem que estar no livro da vida. Então é importante, quando a gente vai orar, a gente fala: Deus, ora, o Senhor sabe que esse irmão, abençoa ele. Independente de valor, independente de qualquer coisa, nós queremos orar e interceder por você. Nós queremos que a tua realidade mude. E eu creio que você vai viver um milagre no ano de 2024. Amém? Em nome de Jesus. Eu creio. A boa obra que ele começou, ele é fiel para completar. Nós temos a maquininha de cartão ali, uma com a Michele, outra com a Fábia. Nós temos os envelopes com o Lucas, você pode balançar a mão. Outro aqui com o irmão Maurício, com o Francisco. Temos lá com o Daniel, com o Douglas.
É só pedir, nós vamos levar até você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Vamos ficar de pé. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Pai, eu creio no teu poder, eu creio na tua unção, a unção que quebra, despedaça e destrói todo o jugo de Satanás. Nesta noite nós queremos te pedir discernimento, sabedoria e estratégia para vencermos as contas, as dívidas, a inadimplência, que o Senhor possa cuidar do seu povo e que o seu povo permita que o Senhor cuide, que a realidade da tua igreja seja outra e que em nome de Jesus este povo possa prosperar, crescer, romper e viver tudo aquilo que o céu tem preparado para a vida delas em nome de Jesus. E todos digam comigo, amém. Assim seja e assim será. Podemos assentar? Eu gostaria de chamar o nosso querido pastor Neymar Douglas. Neymar, nome do craque, né? Neymar Douglas. Disseram que você canta. E Douglas é nome do meu irmão, é Alex Douglas. O dele ia ser Kirk Douglas. Aí mudou, né? Você ficou feliz com a mudança ou não? Queria Kirkley. Dá um microfone para ele, por favor, aqui, gente, por favor. Eu vou fazer uma oração para abençoar você, pastor. Já está abençoado para ser mais abençoado. É o microfone para ele. Pai querido, que estenda as mãos para cá. Pai querido, que a tua unção bendita seja sobre a vida do nosso querido pastor Neymar, para que ele possa nos abençoar também com uma palavra que vem diretamente do teu coração. Que a tua unção bendita seja sobre a vida dele e sobre todos nós. Que possamos desarmar a nossa mente, abrir o nosso coração para o mover poderoso do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Quem está feliz, diga amém. Hoje é um dia especial na sua vida, amém? Por que você está aqui? No domingo passado, eu não consegui vir na igreja. E aí na segunda-feira o pastor mandou uma mensagem logo de manhã cedinho para mim. Sentiu minha falta, aí eu expliquei para ele. E ele falou assim, eu gostaria de ver você pregando. Você vem? Eu falei, claro, né? Uma oportunidade, né, de ministrar, é o que eu gosto de fazer, é o chamado de Deus na minha vida. E eu tenho certeza que o sobrenatural, ele acontece na vida daquele que permanece na presença de Deus, e o mais importante, na vida daquele que permite o Senhor fazer o milagre. Amém? Amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Eu falo um pouquinho puxado R, porque eu sou do interior, sou de Araçatuba, então dou uma puxadinha também, igual os Bragantino, né? Quem é Bragantino da Gema? Levanta a mão aqui. Eu não, sou intruso. Estou aqui desde 2006. Eu saí da capital do boi gordo e vim para a terra da linguiça, Bragança Paulista. Quem achou, diga amém. Mateus 14, versículo 22 em diante. O título diz, Jesus anda por cima do que, igreja? Do mar. No versículo 22 diz que logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem
no barco e fossem adiante, obrigado, irmão, para outra banda, enquanto despedia a multidão. Diga glória a Deus. Primeira coisinha interessante aqui, que Jesus, ele dá uma ordem aos seus discípulos. Entenda uma coisa, você que entregou a sua vida para Jesus, que já está caminhando com Ele, o que Deus fala sempre no meu coração, que Ele não pede para mim, Ele manda. É uma ordem do Senhor. Quando Deus fala para você fazer algo, quando Deus fala para você declarar algo na sua vida, né? Ele está te dando uma ordem, faça. Estou contigo. Eu não abro mão da minha palavra. Diga glória a Deus. Ah, mas o meu caso é impossível. O meu caso é difícil. O pastor falou agora há pouco sobre pessoas que estão endividadas, gestão financeira. Mas o meu caso está muito longe de resolver. Quando você está sobre a palavra de Deus, o Senhor está com você. Diga glória a Deus. Então entenda uma coisa, aqui o Senhor, Ele mandou os seus discípulos ir para o outro lado. Aqui Ele tinha feito um grande milagre, a multiplicação, né, dos 5 pães e dos 2 peixes, um pouquinho antes dele mandar os seus discípulos. Tem muitas pessoas que estão desistindo da palavra de Deus para viver na sua vontade. E nos dias de hoje, as pessoas que estão vivendo a sua vontade estão atrasando as bênçãos do Senhor na sua vida. Seja no seu casamento, seja na sua família, seja na vida dos teus filhos, seja no seu trabalho, na sua fonte de renda, no seu ministério. Ah, mas eu acho que tem que ser do meu jeito. Não, tem que ser do jeito que está escrito. Tem que ser do jeito que o Senhor está falando, está ministrando no teu coração. Porque o pastor, nós estamos aqui para ministrar na sua vida. Mas o Senhor, Ele se coloca na tua presença para abençoar, para trazer um milagre. Diga glória a Deus. O Senhor, Ele não retarda a sua bênção, pelo contrário. Nós que retardamos as nossas bênçãos. Nós que mudamos os nossos princípios para andar nos valores do mundo, nos valores do será. Interessante aqui que no 22 diz, né, que o Senhor mandou os seus discípulos. Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: o Senhor não pede, Ele manda. Eu lembro quando a minha mãe falava assim para mim: Neymar, vai lavar a louça com a sua irmã. A minha mãe, você acha que ela estava pedindo ou ela estava mandando? Mandando. Vai enxugar a louça com ela. E eu não ia. Aí vinha um puxão de orelha, vinha um castigo, vinha a repreensão. Às vezes a pessoa fala: não sei por que está acontecendo isso comigo. Porque às vezes nós saímos da ordem do Senhor. E o interessante é que nós devemos permanecer. Porque Isaías 55:11 diz: a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará aquilo que me apraz. Isso é a palavra do Senhor. E prosperará naquilo a qual a enviei. Diga glória a Deus. E tem um dito, né, popular que fala que filho de peixe, peixinho é. Quem é filho de Deus, levanta a mão. Então a palavra que sai da sua boca não vai voltar vazia. Amém? Antes fará aquilo que apraz, vai prosperar. Existe uma promessa para a família, né? O tema é sobre vida abençoada. Atos 16:31 diz, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo. A condição é ser salvo, tu e a tua casa. Mas às vezes o seu filho, o seu marido, a sua esposa, o teu parente não está na igreja. Mas você tem que permanecer nessa promessa. Ah, pastor, mas o meu parente não quer. Eu também não queria. Eu tive uma dupla sertaneja em Araçatuba. O meu parceiro vai num show, na festa de peão em Araçatuba, lá no show do Matos Nascimento, que era de graça, o show gospel.
E ele queria levar os filhos dele. E de repente, aquele rapaz se converteu no show. Ele não queria nem assistir o show. Parou de longe, ficou lá no cantinho, perto do parque, as crianças brincando. E ele começou a ouvir o Matos Nascimento lá. Isso foi acho que em 98 ou 99. E ele volta convertido. O Matos Nascimento faz um apelo e fala assim: você que quer entregar sua vida para Jesus, vem aqui na frente. Foi ele e a esposa dele lá. A dupla acabou. Porque ele falou: Douglas, porque era Denis e Douglas, falou: Douglas, vamos formar uma dupla sertaneja evangélica. Eu falei: você é louco, rapaz, sou católico e vou morrer católico. Eu não queria nada, minha mãe já era evangélica, cristã. Minha mãe orou 14 anos por mim e pelo meu pai. Foi 14 anos de oração na presença do Senhor. E Atos 16:31, né, surgiu sobre a minha família. Creia, não desista, não pare. O Senhor falou, faça. Fica naquilo que Deus confirmou no seu coração pela boca do pastor, da pastora, de quem for. Porque nem tudo que nós pregamos você absolve. Mas o centurião de Cafarnaum, ele falou: diga somente uma palavra. Você precisa de uma palavra para viver um sobrenatural. Diga glória a Deus. Em que área, pastor? Em todas. Em todas as áreas você precisa de uma palavra, mas tem que estar com fé. Tem que acreditar que o que o Senhor falar, meu irmão, Ele é fiel para confirmar na sua casa, no seu casamento, na sua família, no seu ministério, no seu trabalho, na sua fonte de renda, na tua saúde. Pastor, mas o senhor não conhece a minha vida. Não tem problema, o senhor conhece. Eu estou com um problema de saúde, tudo bem. Pastor, mas o meu caso, vai para a palavra. Fica sobre ela, porque o senhor falou assim, ó, para os discípulos, vamos lá. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Deuteronômio capítulo 28 diz: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E continua falando: e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Diga glória a Deus. Olha a condição: e será que se ouvires, se você ouvir a voz de Deus e guardar o mandamento. Ouvir é uma coisa, escutar é outra. Quem escuta, guarda. Quem escuta, permanece fiel. Acredita no seu milagre. Altemir, Roberta, tudo bem? Acredita no seu milagre. Ouvir é uma coisa, escutar é outra. Ah, mas a Bíblia diz, Deuteronômio 28, que o senhor falou, e será que se ouvires, tá vendo? Mas só guarda a promessa quem escuta. Diga glória a Deus. Porque ouvir, você está ouvindo o que aqui agora? Está ouvindo a minha voz? O que mais você está ouvindo? O que mais? Hã? Não, o que mais você está ouvindo? Um som diferente aqui. É o teclado. Mas você está escutando mais o teclado ou a minha voz ou a pregação? Você vai ouvir o barulho, né? Um barulho de ventilador, o teclado, o pastor Ney. Às vezes o nenê chora. Às vezes a irmã conversa, o irmão conversa, distrai um pouquinho. Está ouvindo um monte de coisa. Mas Deus está olhando se você está escutando a voz dele. Não é o pastor pregando, é a voz de Deus. Porque é essa que vai revelar na sua vida o sobrenatural. Diga glória a Deus. Mas pastor, o meu caso, meu irmão, o seu caso não é diferente.
Quantas pessoas sofreram, quantas pessoas padeceram, quantos doentes o Senhor Jesus curou. Porque tinha fé, acreditava nele. A mulher do fluxo de sangue, ela se aproximou, né, já declarando ali: se eu tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Porque ela sabia quem era Jesus. Você sabe quem pode te abençoar. Nós, os pastores, pastor Alberto, tem um mês e pouquinho atrás, eu vim aqui na igreja procurar saber o horário do culto. E já fazia tempo que a gente queria passar aqui, né, amor? Fazia um bom tempo. Eu vim para Bragança Paulista em 2006, como pastor de um outro ministério. E aí eu encontrei o pastor ali, na verdade nem sabia que ele era o pastor. Aí eu entrei no estacionamento, ele estava ali. Eu queria saber os horários do culto. Estava de chinelo, short, camiseta regata. Saí para fazer um negócio que a minha esposa pediu e eu fui para outro caminho. Vim aqui. Aí eu vim, conversei, não sabia que era ele. Eu falei: irmão, você é cristão? Eu falei: sou. Entra aqui no meu escritório. Aí me levou lá no escritório. Ele: senta aí. Aí ele falou algo para mim: conta a sua história. E eu resumi assim, uma meia hora que a gente conversou. E parecia que eu conhecia ele já muitos anos. Isso é o Espírito Santo que testifica. Por que o senhor está falando isso, meu irmão? Porque quando o senhor fala, a única coisa que nós devemos fazer é obedecer. Porque aqui foi uma ordem. E o interessante é que, continuando aqui, o pastor Alberto falou que eu posso ir até meia-noite hoje. Estou à vontade. Amém? Depois a gente compra um pão com mortadela, Coca-Light aí, para ninguém engordar. Oi? Tubaína? Embora eu não tome refrigerante, mas é por propósito, tá, irmãos? Mas vamos lá. Versículo 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só. O que ele fez, irmãos? Mandou os discípulos e ficou sozinho para orar. Tem muitas pessoas que não têm essa vida de oração. Eu já vi pastores falando que a pessoa tem que ter o hábito de orar. Eu não gosto dessa palavra hábito. Eu acho que você tem que ter compromisso. Deus quer pessoas compromissadas a Ele. Amém? Porque o hábito, quando você acorda, você faz o que? A primeira coisa, não vem falar para mim que você abre os olhos, não. Você vai lá no banheiro, faz o que? Escova os dentes. Se você quiser escovar, você escova. Se você não quiser, você lava o seu rosto, penteia o cabelo. A mulher faz escova ali, né? Desembaraça o cabelo. Às vezes alguém toma banho. Isso é hábito. Isso é hábito. Agora Deus não. Deus quer uma pessoa, uma mulher com compromisso com Ele. E qual é o compromisso? De orar, de permanecer na palavra. É o que Jesus tinha, compromisso com Deus. Ele orava sempre, permanecia na presença do Senhor. Tinha feito um grande milagre na primeira multiplicação dos pães. E chegou um momento que ele dá uma ordem: vai para lá. Vou despedir a multidão. Foi orar. Continuando aqui para não demorar muito. Porque que se deixa? Eu vou até tarde aqui. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era o quê? Contrário. Deus dá uma ordem para os seus discípulos. Vai para o outro lado. Eles entram no barco. Já estava lá no meio do mar.
e o barco estava sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era o quê? Contrário. O Senhor Jesus não mandou eles para um problema, pelo contrário, o problema veio até eles. O inimigo, ele se levanta quando você se posiciona a permanecer a sua vida, seu casamento, a sua família na palavra. O Senhor não mandou eles para o problema surgiu depois que eles estavam obedecendo. Quando nós começamos a tomar compromisso com Deus, eu vou fazer assim, a minha vida a partir de hoje vai ser assim, eu vou conduzir a minha saúde assim, eu vou conduzir o meu trabalho assim, o inimigo, ele vai se levantar de uma forma ou de outra para parar você, para você não viver o sobrenatural. Eu não sei o seu problema, eu não sei o que passa com a tua saúde, mas o Senhor sabe. E o que nós devemos fazer é permanecer sobre aquilo que Deus fala ao nosso coração. Não somente ouvindo, mas sim escutando, guardando, declarando sobre as nossas vidas. Diga glória a Deus. Porque aqui o Senhor falou, vai, eles foram. E a Bíblia fala que eles estavam sendo açoitados, estavam sofrendo, eles estavam remando e não estavam conseguindo chegar no objetivo que Jesus tinha ordenado. É o que acontece nos dias de hoje, muitas pessoas desistem. Para. O que eu falei sobre Deuteronômio 28:1? A condição do será, se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que te ordeno hoje, o Senhor teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Diga glória a Deus. Vai te exaltar, vai te abençoar, vai te curar. Amém? Pastor, mas o meu caso, o médico falou que não tem cura. Fique em paz. Mais importante que ser curado, mais importante que ser próspero, é ser salvo. Amém? É ir para os seios de Abraão, permanecer na presença do Senhor. O apóstolo Paulo falava, né? Eu sei tanto ter fartura quanto padecer por necessidade. Tem muita gente que só quer ter, importante é ter, mas o mais importante é ser de Jesus, porque tem muita gente que tem e não é de Jesus. Nós todos temos a oportunidade de conhecer a Jesus, de receber através da palavra, de adquirirmos fé, mudar o ambiente em que nós vivemos. Como que muda, pastor? Sendo que o meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa, meu filho, eles não estão na igreja, ou se estão na igreja, estão vivendo uma vida totalmente diferente. É você. Você, somos nós que somos portadores de bênção. Diga glória a Deus. É você que traz o resultado diferente. Ah, pastor, mas eu prego, mas eu ministro, mas eu falo e nada está acontecendo. Aí que você se engana. O inimigo, ele vai se levantar quando você tem a promessa no seu coração, quando você declara, porque a ordem estava dada, vai, eles foram, e o vento veio contrário, o barco estava ali sendo açoitado. Às vezes a esposa está sendo açoitada, às vezes o marido está sendo açoitado, às vezes os filhos estão sendo açoitados, às vezes você está sendo açoitado, porque você é obediente à palavra do Senhor. Mas permaneça. Seja fiel ao Senhor. Não abra mão do seu milagre, não abra mão do sobrenatural que está por vir. Porque eu falava lá atrás, eu sou católico, vou morrer católico. Isso foi em 98, 99, 2003, finalzinho de 2003 eu comecei a ir na igreja. 2004, no comecinho de janeiro de 2004 eu já estava ali na presença do Senhor, não queria sair mais.
2004 tive o meu chamado de obreiro. Em 2005 passei pelas águas. Quer dizer, uma pessoa que não queria saber de Jesus. Engraçado que eu falava assim, ó. Meu irmão, comecei na igreja, meu irmão Fábio, mas falou assim, ó, você vai virar pastor. Eu falei, você é louco, rapaz? Quero saber disso, não. Eu falava assim, todo pastor é ladrão. Falava isso. O que eu virei? O que eu virei? Vou saquear o inferno, meu irmão. O pastor vai saqueando o inferno quando ele está ali, ó, firme, orando, buscando, determinado. E o vento era o quê? Contrário. O diabo é o opositor da bênção que vem sobre a tua vida. Através daquilo que Deus fala. Nós pregamos aqui, o pastor Alberto ministra aqui, né? Nós pregamos. Hoje eu tive, né, a oportunidade de estar aqui. Mas é o Senhor que ministra a sua vida. Você está me ouvindo, mas tem que escutar a Deus. Porque se Ele falou para você pedir perdão, peça. Se Ele falou para você liberar o perdão, libere. Se o Senhor está falando com você, ó, declara a sua cura, chama a existência. Mas o médico falou, tudo bem. Medicina é uma bênção, é ou não é? É ou não é? É. Temos médico aqui. Cadê? Está ali. É uma bênção. Se o pastor Alberto falar assim para você, ó, vamos fazer o problema seu, vamos começar a orar assim 3 vezes por semana, tal. Começa bem, depois para. Mas o médico fala assim, ó, toma esse remédio de 8 em 8 horas, você vai ficar bom. De 8 em 8 horas você está tomando remédio. Não é assim, doutor? Não é assim? Deus está falando de uma forma e às vezes as pessoas estão esquecendo. Aqui, ó, era uma ordem. Eles foram. O inimigo se levantou. O Senhor não mandou ele para o problema. Pelo contrário, o problema começou quando eles começaram a obedecer à voz do Senhor. Continuando aqui. Mas à 4ª vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do quê? Do mar. O que é? Vamos ver se ligou, agora sim. O que era um problema para os discípulos, não era para Jesus. O que te preocupa, o que te atrasa, o que te impede, não impede o Senhor. Ah, mas Ele é Deus, você não é filho de Deus? Sim ou não? Então começa a revisar a sua vida sobre a palavra do Senhor. O que eu tenho que fazer, pastor? Me posicionar. Semana passada, o pastor Alberto falou sobre Pedro, da pesca. Lembrei de uma mensagem que eu tinha ministrado um tempo atrás. E aí ele falando, eu até falei, eu lembro que eu falei dessa forma também, que Pedro era um empresário, conhecedor na pescaria. Mas quando Jesus, não vou ministrar, né, essa mensagem, mas quando Jesus fala para ele, ó, volta, entra no barco e volta para o alto mar. Ele falou, ó, pesquei a noite inteira, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Quando você está sobre a palavra de Deus, você vai viver o sobrenatural. Não vai retrocedendo não, meu irmão. Não vai perdendo a tua bênção, porque tem pessoas que às vezes, né, elas vêm para te desanimar. Eles vêm, né, ali, né, como um inimigo, às vezes até o irmão da igreja, irmã da igreja. Tem bênçãos que vêm para você, tem sonhos que surgem na sua vida, que é para você, nem a esposa. Glória a Deus. Porque às vezes a esposa não está na mesma fé.
Às vezes o marido não está, o esposo não está na mesma fé. Tem coisa que é você e Deus. Porque às vezes você vai chegar tão empolgado, amor, vamos fazer assim, assim, assim. Não é o que você esperava, então fica só você e Deus. Não estou falando que é para esconder da esposa, do marido, não. Tem coisa que é só você e Deus. Porque o título diz aqui que Jesus anda por cima do mar. Mas você conhece a passagem e sabe que o Pedro também andou, amém? E aqui fala que Jesus foi caminhando em direção a eles. Quando você tem a palavra de Deus, meu irmão, você tem que ficar em paz. Mas o problema veio, fique em paz, o Senhor falou, fique em paz. Seja um homem, uma mulher determinada na sua vida espiritual. Não deixa ninguém mudar a sua fé. Não deixa ninguém fazer você desistir. Porque já teve vezes na minha vida que eu pensei em desistir. E quando eu pensei em desistir, Deus falava para mim: leia Gênesis, leia Gênesis, leia Gênesis. Eu lia Gênesis, não entendia nada. Aí eu chorando na presença do Senhor, leia Gênesis, leia Gênesis. Eu pegava, no princípio criou Deus e ia embora. Eu lembro um dia que numa madrugada eu falei com Deus, eu falei assim: não estou entendendo nada. O Senhor fala para mim, lê o livro de Gênesis, e eu não estou entendendo nada. Já está quase tudo decorado e eu não estou entendendo nada. O Senhor falou claramente no meu coração, falou assim: porque você está lendo a minha palavra com os olhos no seu problema, no que você está vivendo. Leia a minha palavra com os olhos nela. Aí eu comecei: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja o quê? Luz. E houve o quê? Não passei dali. Aí eu escutei a voz de Deus. Eu entendi que o que eu estava vivendo era como no princípio, estava um vazio, não tinha forma, estava tudo vazio. Mas Deus falou: está vendo tudo isso que você está vendo, Neymar? Foi eu que fiz. E da mesma forma que eu fiz isso, eu posso fazer em você também. No meio de onde não existia nada, não tinha forma, era vazio, tinha trevas. É o que eu estava vivendo. E Ele falou: eu vou fazer também na sua vida. Permita. E aqui diz que Jesus estava, mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus caminhando para eles, Jesus para eles caminhando por cima do mar. Aonde antes eram problemas para os discípulos, não era para Jesus. O que nós olhamos para a nossa vida e nos traz como tristeza, o Senhor não vê tristeza, porque Ele é a verdadeira alegria nossa. Ele é a alegria do seu casamento, amém? Quem é solteiro, pode falar, né? Você é solteiro, né? Tá precisando de uma varoa, né? Ô glória, vamos orar, pastor. Vamos orar, que o menino está aqui já, né? Mas pode orar pelo seu casamento já. Você sabia que a sua esposa já nasceu? Já, em nome de Jesus. Daqui a pouco ele levanta, já ora até em línguas aqui agora. Tô brincando. Como que o irmão chama? Diogo. Logo o pastor vai estar fazendo o casamento do Diogo aí. Receba, irmão. Toma posse aí. É o sobrenatural na vida do Diogo. Sobrenatural é milagre. Amém? Voltando aqui,
Jesus foi para os seus discípulos. Deixa eu ver meu horário aqui, porque está em tempo. Em direção aos seus discípulos por cima do mar. E o interessante é que o próximo versículo diz assim, ó: e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um quê? Fantasma. Eles estavam assustados. E eles não conseguiram enxergar Jesus. Às vezes os problemas vêm na nossa vida e às vezes nós não conseguimos enxergar Jesus naquela situação. Começamos a reclamar, entristecer, começamos a desistir. Não é para você desistir, é para você superar. Amém? É para você superar. A Bíblia fala que o Senhor é contigo por onde quer que andares. Ele é com você. Ele é com você no seu casamento. Ele é com você na hora que você está com seus filhos. Mas pastor, meu filho não quer nada com Deus. Eu também não queria, você também não queria. Então o que nós precisamos é ter o entendimento daquilo que Deus está falando no nosso coração e não desistir da promessa dele. Se ele falou sobre cura, receba ela e comece a declarar. Amém? Se ele falou de prosperidade, receba ela e comece a declarar. Deus te dá sabedoria para você prosperar. E tudo isso através da sua fé sobre a palavra dele. Então não desista. Não deixe o inimigo te enganar. Eu gosto de falar sempre sobre família. Convida, chama ele. Vamos para a igreja hoje? Manda um convite. Chama o parente, o ente queria, mas ele não vem, ele nunca vem, sempre fala não. Se você desistir, é porque você deixou o não entrar. Se você busca o sim, você não pode desistir. Seja para qualquer área da sua vida. Amém? Pastor, mas está difícil, tá bom. Se você conhece Jesus, você não vai se assustar com ele. Você vai saber que ele vem ao teu encontro para cessar qualquer tipo de tempestade. Mas o meu caso já faz anos, pastor, não tem problema. O milagre chega na sua permanência com o Senhor, na sua fé sobre aquilo que ele fala no teu coração. Amém? A Bíblia fala que eles assustaram, achando que era um fantasma. Eles estavam tão preocupados com o vento, estavam ao contrário, eles tentando chegar do outro lado, não conseguiam. A hora que eles viram, o que é aquilo? É um fantasma, começaram a gritar com medo. Mas interessante que fala aqui, ó, de novo. 27, Jesus porém lhes falou logo dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não quê? Tem mais. Às vezes nós assustamos com situações, meu irmão, o Senhor está no controle. Repita: o Senhor está no controle da minha vida. É isso que você tem que declarar todos os dias. O Senhor está no controle do seu casamento, da sua vida financeira. O Senhor está no controle da vida dos teus filhos. Mas meu pastor, mas meus filhos não estão nem aí para Jesus. Você está? Você se preocupa? Esse dia eu estava meditando sobre Jó. A Bíblia fala que, capítulo 3, né? O que eu temia me sobreveio. Eu vi muita gente falando sobre isso, pregando, mas Deus ministrou meu coração. O Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Era um homem que tinha um compromisso tremendo com o Senhor. Tanto é que a Bíblia, no capítulo 42, fala que Jó não pecou, porque ele era um homem de Deus. O que ele temia? A Bíblia fala que ele subia, né, para queimar incenso, holocausto, pela vida dos seus filhos. Ele não temia pela vida dele, mas sim pela vida dos filhos.
Então, se você é uma mulher, um homem de Deus, irmão, não desista daquilo que Deus ministrou no seu coração, que sempre vai ministrar aqui através deste altar. Jesus, ele estava indo, eles assustaram, porque o mar estava revolto, agitado, eles com dificuldade, tendo medo, isso e aquilo. Daqui a pouco eles, o que é aquilo? O vento pode vir, o problema pode surgir, mas o Senhor, ele vai ao encontro dos seus. Amém? Continuando aqui. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima do quê? Por cima do quê? Das águas. Olha o Pedro corajoso, homem intrépido. Ele fala assim: Senhor, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir até onde o Senhor está, por cima das águas. E Jesus olha para o Pedro e fala: Pedro, não vem não, que você vai afundar. Foi isso que ele falou? O que está escrito na sua Bíblia aí? E Jesus disse o quê? Vem. Jesus não falou para ele: não vem não. Não, vem. Vem comigo, Pedro. Você vai viver o sobrenatural. Anda comigo, Diogo, você vai viver o sobrenatural. Como, pastor? Pela palavra. A Bíblia diz aqui, continuando, para nós dar sequência. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Como que estava o mar? Agitado. Estava ou não estava? E a Bíblia fala que o Pedro desceu do barco. Desceu ou não desceu? Ele disse: vem. Olha que bonito. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Ele desce do barco e começa a caminhar por cima daquilo que antes estava preocupando eles. Aquilo que antes na vida do Pedro era um problema, não estava sendo mais, porque ele tinha a palavra de quem? Do Diogo? Tinha a palavra de quem? De Jesus, de Deus. Aquela doença, aquele problema no casamento, no relacionamento, aquela situação na tua casa, se você tem a palavra de Deus, permaneça firme, diga glória a Deus. Não abra mão daquilo que Deus ministrou, vai ministrar sempre no teu coração. O pastor falou sobre o Oséias agora 4:6. O meu povo foi o quê? Por falta do quê? O conhecimento que Deus dá está sobre a palavra dele. Quando Jesus fala: Senhor, se é o Senhor mesmo, posso ir até onde o Senhor está, por cima das águas? Pode vir, Pedro. E a Bíblia fala que o Pedro desceu do barco e começou a caminhar em direção a Jesus. Pedro estava vivendo um sobrenatural que antes estava trazendo ali preocupação. O vento estava difícil. Eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei qual é o vento que sopra sobre a sua vida, sobre a sua casa. Se você toma a palavra de Deus sobre você e firma sobre ela, olhando para Jesus, aquilo ali começa a desaparecer, não passa a ser mais nada. Pastor, não é bem assim. Usa a sua fé, chama a existência, permaneça, não desista. Estou curado em nome de Jesus. Sou uma bênção em nome de Jesus. Meu marido é maravilhoso. Meu não, tá? A irmã tem que falar, tá bom? Eu falo a minha esposa. A irmã declara: meus filhos são bênção. Pastor, porque você não conhece eles. Você conhece. E você pode profetizar sobre a vida deles. Não é para desistir. A Bíblia fala que o Pedro desceu ali e começou a caminhar, vivendo o sobrenatural, porque ele estava sobre a palavra de Deus. Mas o interessante que diz aqui, ó: mas sentindo o vento forte, começou a sentir o vento que antes ele sentia de novo. Na hora da tempestade ele já estava sentindo ali, barco açoitado, ele já estava sentindo, mas quando ele recebeu a palavra no seu coração, o mar não era mais nada, a tempestade não era mais nada.
Quando você recebe a palavra no seu coração, aquele problema passa a não ser mais nada, porque você não vai valorizar mais aquilo. Você vai valorizar o que vem para a sua vida, que tem valor, que é a palavra de Deus. Que você adquire fé, que você permaneça firme, acreditando. Diga glória a Deus. O Senhor não quer ver o povo dele naufragando na fé, porque você viu aqui, você vai ver. A Bíblia fala que ele sentiu o vento forte, meu irmão. Não deixa o teu sentimento, meu irmão, te guiar. Não deixa o que você sente ministrar a sua vida. Quando eu falo isso, é as coisas do mundo, é o que às vezes nós vivemos, e isso atrapalha a nossa caminhada. Isso atrapalha o nosso sobrenatural. O sentimento, ele vai trazer medo. O sentimento vai fazer as pessoas, deixar de crer. Hoje você vê um monte de pessoa. Eu conheço algumas pessoas que você vai conversar com elas, foi tão machucada, foi desiludida por causa de algumas situações em igrejas, e estão deixando de acreditar em Jesus, achando que toda a igreja é igual àquela que ela estava. Não. O próprio Jesus, ele fala: grande é a seara, poucos são os trabalhadores, ceifeiros. Conheci muitos pregadores, muitos, mas eu conheci poucos pastores. Pregar dá show. Qualquer um que lê a Bíblia, busca entendimento, vai dar show. O negócio é pastorear, é cuidar, é sentir a presença de Deus no ambiente que você está congregando, é estar com o seu líder, com o seu pastor, valorizando a sua igreja. Por isso que eu falo, eu conheci muitos pregadores, poucos pastores. É isso que você tem que ter na sua vida. Quero viver como ovelha do aprisco do Senhor, sendo pastoreada por Ele, pelo pastor Alberto que está aqui, que vocês pertencem à igreja aqui, fé cristã, e continuar na caminhada, absolvendo a palavra de Deus, adquirindo fé e declarando: estou curado, vou ser sempre uma bênção. Você é um milagre de Deus, amém? Aqui diz, continuando, que sentindo o vento forte, teve o quê? Medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. É o que acontece com muitas pessoas dentro da igreja. O vento vem, vou desistir, vou parar, Deus não gosta de mim. Muitos falam assim: aquela igreja é fraca. Começa a naufragar na fé, igual aconteceu com Pedro. A Bíblia fala que ele sentiu o vento forte, ele teve medo. Na hora que ele começou a afundar, ele fala: Senhor, socorre, salva-me. Aí no versículo próximo está escrito aí que Jesus fez o que? Saiu correndo, foi? Está escrito na sua Bíblia? Olha aí o próximo versículo. Cadê? Versículo 31. Jesus saiu correndo, foi isso? Sim ou não? O gato comeu a língua, irmãos? O que Jesus fez? Estendeu a mão. Mesmo se em algum instante da tua vida você naufragou na fé, o Senhor está com a mão estendida para te segurar. Que às vezes você vem declarando, você vem profetizando, chamando a existência de coisas erradas. Pastor, meu marido não presta. Ora por ele? Não ora não, viu, pastor? Não precisa nem orar. A irmã já falou que não presta, não precisa orar. Se ela que dorme com ele, casou com ele e está falando que o marido não presta, por que foi pedir para o pastor orar? Pastor, eu vim aqui para o senhor orar pelo meu marido. Ele é assim, 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 e eu amo, eu tenho certeza que Deus vai fazer um sobrenatural na vida dele. Isso é a mulher de fé.
vai lá, reclama, fala um monte e depois quer que ora. Não, é você que começa a oração, é você que começa a bênção na sua casa. Amém? A Bíblia fala que o Senhor só estendeu a mão e segurou Pedro, né? Ô Diogo, estende a mão aí para mim. Ele está conseguindo pegar minha mão, sim ou não? Por quê? Ele está longe, distante. Estenda a mão aí, ó. 1 metro. O título diz que Jesus anda por cima do mar. Mas Pedro andou também. Ele estava próximo de Jesus. De mudar a história desse título aqui para mim, eu falo assim. Porque ele andou também, mas quem não permanece na palavra não vai ter história para contar. Minha mãe permaneceu na palavra lá há muitos anos atrás. Ela tem história para contar. Atos 16:31 ela ganhou. O Fábio para Jesus, o Alan para Jesus, a Karen para Jesus, eu para Jesus e o meu pai. No meu batismo em 2005, janeiro de 2005, eu estou passando pelas águas, o meu pai era o próximo. Ela orou 14 anos pela minha vida, pela vida do meu pai. Ela não desistiu porque tinha promessa. Ela tinha uma palavra. O Pedro tinha uma palavra. Mas chegou um momento que ele sentiu o vento forte. Ele distraiu, tirou a visão de Jesus. Começou a prestar atenção no vento que soprava em sua volta. Ele começou a naufragar na fé. Ele estava próximo. Jesus só fez assim, ó, vem cá, Pedro. Segurou ele. E a Bíblia diz: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Não duvide daquilo que Deus fala no teu coração. Quem pode duvidar é o marido, a esposa, o filho, mas você não. Mas o meu caso não tem cura. Para a medicina não, mas para Deus tem. Mas o meu caso é irreversível, pastor. O médico falou que eu só tenho 6 meses de vida. Amém. Pastor, você é doido? Não, meu irmão, se preocupa com a tua salvação. Estou falando que ninguém vai morrer aqui não, viu, irmão? Senão a pessoa vai ficar aí, e agora, o pastor profetizando, não. Não se preocupa não, vai viver muito. Vai ver o Diogo casando. Mas voltando aqui, Jesus não saiu correndo, só estendeu a mão. Ele está com a mão estendida para você, para tirar de você da onde você naufragou, aonde você desistiu, aonde você pensou em parar. Olha que bonito aqui. E quando subiram para o barco, acalmou o quê? O vento. Quando Jesus ele entra no seu barco, na sua vida, tudo se acalma. Às vezes ele está ali já, mas você esquece dele. Você não incomoda ele. Senhor, eu estou aqui, estou com o Senhor no barco. O Senhor é o portador das bênçãos sobre a sua vida. Diga glória a Deus. Amém? Em Jesus você vai ter a paz necessária. Ele só estendeu a mão e falou assim: Pedro, segura aqui. Irmã, irmão, segura aqui. Filho, segura aqui. Eu estou com você. Se eu falei, fique em paz. Caminhe sobre essa palavra. Vai todo mundo falar o contrário para você. Fica firme. Faço uma analogia de vez em quando aqui. Valtemir e Roberto não pode falar não, tá? Que cor que é essa parede aqui? Que cor? Fala alto. Não. Que cor que é, Diogo? Essa parede? Preta? Vermelha. É vermelha ou preta? Me convence.
Você consegue me convencer que aquela parede é preta? Como? Vai, fala alguma coisa, alguém, pelo amor de Deus. Vocês não. Me convence que é preta, então. Por que é preta? Aí você vai falar, porque eu estou vendo. Eu quero que você me convença. Não me mostre. Engraçado, né? Quando a gente pergunta, ninguém responde nada, né? A irmã de vermelho ali. Como se chama, irmã? Leisiane. Ah, ela que é a Leisiane. Ah, prazer, Neymar. Eu vou pegar ela para, né? É vermelha ou preta? Me convence. Pegar a tinta preta, tá bom, mas quem falou que era tinta preta? A lata, né? O vendedor, né? Eu quero que você me convence. Me convence que isso é preto. Eu estou falando que é vermelho. Vermelha. Calça vermelha, camisa preta. Pastor, você é louco, meu irmão? Para ser pastor tem que ser meio louco também. Na minha casa foi diferente. Eu tenho um menininho, o Benjamin, que fez 5 anos, e a Beatriz tem 3. Eles já, né? A gente ensinou para eles. Teve gente aqui que minha professora chamava Tereza no primeiro ano. Professora Tereza. Era desse tamanho, cabelão enroladão assim. Brava, irmãos. Brava. Não podia fazer bagunça não, que a orelha, ó. Hoje se fizer isso na sala de aula, coitada da professora, né? Ela me ensinou que essa cor era preta. Alguém um dia ensinou você que essa cor era preta. Não foi nem um vendedor, viu, Leísia? Foi lá na escola, ou foi o papai ou a mamãe que te ensinou? Sabe quando que isso aqui vai deixar de ser preto? A cor preta? Se Jesus vier na hora que surgir aqui de novo, e falar assim, ó, eu queria essa cor vermelha, mas o Adão falou que era preto, o homem falou que era preto, eu deixei. Mas para mim isso é vermelho. É só Jesus que vai mudar essa cor. Porque lá atrás nós aprendemos. Entenda uma coisa, que você aprende com Jesus, ninguém pode mudar. Amém? Porque o que Deus falar no teu coração, o que Deus te ensinar, não vai ser igreja, não vai ser pastor, não vai ser homem, vai ser ninguém que vai mudar. Não vai ser o marido, a esposa, não vai dar certo, não. Deus falou, fica firme. É preto, pronto, acabou. Eu aprendi. Quem aprendeu que isso aqui é preto, levanta a mão. Tem como convencer alguém que isso é vermelho? Sim ou não? Por quê? Então você já aprendeu muita coisa de Jesus. Você já aprendeu muita coisa de Jesus através do pastor Alberto, através de outros pastores que ministraram aqui. Nós ministramos, mas o Senhor que te ensina sobre a palavra dele, amém? E aí você pega, adquire a sua fé e vive o sobrenatural, vive o seu milagre. Quando eu falo sobrenatural, é o seu milagre. Então o que você aprendeu, meu irmão, até hoje, na sua caminhada com Jesus, ninguém pode mudar, a não ser o Senhor, porque Ele que te convence do que está errado. É Ele que te mostra como que tem que consertar a sua vida. Sobre a palavra. Diga glória a Deus. Não desista, irmão. Porque quando você aprende com o Senhor, ninguém muda a sua opinião. Diga glória a Deus. Se coloque de pé. Em nome de Jesus. Fala que o diabo ele é mentiroso. Ele gosta de tirar você do objetivo do Senhor. Pastor, mas está difícil. Mas não é impossível.
Porque se o Senhor te ensinou algo na sua vida, e se você faz parte desse ministério, e você aprendeu com Ele, a Bíblia fala um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Às vezes faltava pouquinho para o título mudar ali. E o Pedro afundou. Às vezes você estava próximo do milagre, naquele dia você chutou o balde. Tem uns que falam é o pau da barraca, né? Desistiu. Não para de orar pelo seu marido, não para de orar pela. Não para de orar pela sua esposa, pelo seu filho. Ah, pastor, ele é ateu, ele é à toa. Meu irmão, dependente, também era ateu, à toa. Mas se você aprendeu algo com o Senhor nessa caminhada com Deus, Ele quer que você permaneça firme, caminhando, declarando: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu sou uma mulher de Deus, eu sou um homem de Deus, eu sou próspero. Eu viverei o sobrenatural. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, amado, querido Pai, diante da Tua presença maravilhosa, nós nos colocamos para agradecer a Ti, porque nós sabemos que o sobrenatural é verdadeiro, mas entendemos que às vezes a nossa caminhada com o Senhor, nós desistimos, abrimos mão de muitas coisas. Mas eu peço a Ti, meu Pai, que na vida dos Teus filhos que aqui estão, eles aprenderam muito com o Senhor já, que eles permaneçam fiéis diante da Tua palavra, sobre a Tua promessa, porque está escrito que passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não haverão de passar. Então cuida desta esposa, cuida deste marido, cuida deste pai, desta mãe, deste filho, cuida deste empresário, cuida desta pessoa, meu Pai, traga ela para os Teus braços, para que eles possam, meu Pai, sentir o aconchego do Teu Espírito, da Tua presença, para que eles possam acreditar, meu Deus, que tudo aquilo que veio para atrapalhar as vidas deles, eles possam permanecer fiel sobre a Tua palavra, acreditando, meu Deus, que aquilo que antes era um problema não passa a ser mais, e sim a oportunidade de viver o sobrenatural, que eles possam crescer a cada dia sobre a fé, que eles possam, meu Pai, acreditar que o nome do Senhor está acima de todos os nomes. Muitos falam sobre isso, mas poucos vivem esta palavra. Que o Senhor derrama um som de cura, de libertação, de prosperidade. Que o Senhor entra no mais íntimo desta mulher e deste homem, e faça com que eles possam acreditar que a mão do Senhor está estendida para eles segurar, meu Pai, para o Senhor tirar ela de qualquer situação que ela está vivendo ou passando, e que ainda que sobrevir o vento contrário sobre eles, eles vão acreditar, meu Deus, que a palavra da promessa sobre eles, meu Pai, vai se manifestar, e eles olhando para o Senhor não vão se distrair, Senhor, porque o Senhor é o Deus da cura, cura física, cura espiritual. Oh Pai, nós te amamos, te adoramos e acreditamos, meu Pai, na salvação, mas também permanecemos na fé que ainda o sobrenatural virá sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Por toda a minha vida, aleluia, ó Senhor, te louvarei. O seu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Levanta as suas mãos aqui, fecha os olhos comigo. Posso ouvir a tua voz. Fecha os olhos. Pai, leve esse povo em segurança aos seus lares, que eles permaneçam, meu Pai, nesta caminhada, por cima de qualquer situação, porque eu sei que o Senhor, meu Pai, tem o melhor para a vida deles. Que seja uma semana abençoada, uma semana de milagres,
uma semana de profecia. Que aquilo que sair da boca deles, meu Pai, eles possam viver o sobrenatural em o nome de Jesus. Dá uma salva de palma bonita para o Senhor, que Ele merece.